Muito bem, estamos de volta, agora são 17 horas e 27 minutos e agora nós vamos abrir o nosso espaço para uma entrevista ao vivo aqui no Download da Notícia, segunda edição, falando justamente sobre cibersegurança, sobre essas questões que afetam a nossa vida, o nosso dia a dia, que é sobre tecnologia. Recebemos aqui do outro lado da linha o senhor Flávio Cruz, ele é empresário, engenheiro eletrônico e dentre as suas especialidades, ele também é especialista aí em cibersegurança. Flávio Cruz, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao Download da Notícia aqui pela Guardiã. Como vai, tudo bem? Tudo bom, Gil? E você? Boa Tudo tarde. tranquilo. Boa tarde, muito obrigado por atender o nosso pedido e numa sexta-feira, final de tarde aí, você se dispondo a explicar para a gente esse assunto de tecnologia. O Flávio Cruz, minha gente, ele é empresário, engenheiro eletrônico, tem uma larga experiência em tecnologia e também em cibersegurança. Um assunto que é muito interessante. Até agora, o Flávio, desde que nós abrimos o nosso editorial, infelizmente, boa parte das notícias que nós demos foi ou em relação a golpe ou em relação à adulteração. Infelizmente, são coisas que dominam hoje os nossos noticiários e o nosso país. Então, eu acho que a importância da segurança nessa questão de tecnologia é fundamental. Afinal de contas, hoje, tudo nós temos na palma da mão, né? Tudo nós temos com o envolvimento da tecnologia. Primeiro, eu queria que você se apresentasse aqui para o nosso público e para que a gente pudesse, então, desenvolver o nosso assunto. Tá bom. Obrigado, Gil. Obrigado pelo convite. Falar desse tema que eu gosto, me aprofundo bastante nele. É um tema interessante porque é um tema que ele se conecta diretamente ao nosso dia a dia, né? Muitas vezes as pessoas não têm essa noção que a cibersegurança ela é vital para a segurança digital. E hoje, como o nosso mundo é muito digital, como as coisas são muito conectadas, né, a cibersegurança ela é essencial para o nosso dia a dia. Assim como você comentou, eu sou engenheiro de formação já há 20 anos, há 25 anos já atuando dentro da área de engenharia eletrônica, e eu acabei me especializando na cibersegurança das infraestruturas críticas. Ou seja, tudo o que é importante ali para a população e para o país, seja energia elétrica, a gente está falando de água, a gente está falando de transporte, nós estamos falando de gás. Então, tudo isso que você imagina que é essencial, né, para a nossa vida, a gente precisa proteger digitalmente. Então, é isso. Ô Flávio, você falou sobre essa questão, né? Quase tudo tem a tecnologia envolvida hoje, né? Até a água. Você fala, mas o que a água tem a ver? Se não tiver tecnologia, a água não chega na tua torneira de jeito nenhum. E é fundamental Exato. essa segurança num total, né? Não é aquela coisa, eu preciso da segurança para que ninguém me roube informação. Não. Inclusive, existem riscos na questão de energia, na própria questão de abastecimento de água e principalmente na proteção de dados, né? Hoje você tem números sobre essas questões. Eu sei que você e outros engenheiros trabalham arduamente, e eu acho que todo dia, para buscar elementos e ferramentas de segurança. Como é que está essa loucura de sempre ter que criar alguma coisa nova para a segurança? Sim. Pensando muito nessa demanda, nessa necessidade da população e das empresas, Gil, eu fundei a minha empresa de cibersegurança industrial, né? Então hoje a gente já tem uma empresa bem consolidada, acabamos de fazer uma fusão com uma outra empresa, né? Que é a Cyrex Security, a nossa empresa. E você falou sobre números, né? São números alarmantes, tá? 74% das empresas hoje não estão com a maturidade correta para ser protegidas digitalmente, né? Esse número é alarmante. Muito por falta de consciência, por falta de cultura. E é interessante comentar, né, que o nosso principal cliente são as empresas, né? E as empresas e as fábricas, elas fornecem para nós, cidadãos, né,
o consumo, a energia elétrica, o produto, seja isso água, seja isso gás, né? Então, para a gente ter uma ideia, né? Se faltar eletricidade hoje, né? Se faltando eletricidade, a gente não tem, os hospitais param, caixas eletrônicos param, você comentou da água, né? As bombas de água que mandam a água para as caixas d'água não funcionam mais, o semáforo da sua avenida, da rua, daquela via principal vai parar. Até a própria rádio que está funcionando agora, até o meu escritório aqui, sem energia elétrica, não vai funcionar. Então são números alarmantes, né? A gente tem 74% das empresas não tem uma maturidade suficiente, não adotam os controles corretos para a segurança digital. E desse número existe um outro número alarmante também, né? Que o usuário e a questão das pessoas e da falta de cultura dentro dessa falta de controle representa mais de 50%. Então, mais de 50% a gente chama de risco cibernético das empresas e dos seus controles e dos seus sistemas, ele pode ser diminuído ou pode ser mitigado com conscientização, educação das pessoas, sejam os colaboradores, sejam os usuários. Então, é nisso também, é nessa conscientização que a gente tenta buscar para as pessoas, para as empresas e para os nossos clientes. Ô Flávio, eu vou comentar uma coisa com você, que você disse aí números, 74% aí das empresas têm dificuldade por falta de cultura e de conhecimento. Realmente é um assunto muito complexo e eu acho até que as pessoas às vezes não têm ideia da complexidade desse assunto, por isso nem sabem que precisam desta segurança. Por que você acha que hoje uma empresa que tem ali vários administradores, pessoas técnicas, por que falta esse conhecimento? A gente sabe que quando se fala de tecnologia, quando se fala de redes sociais, quando se fala de qualquer outro tipo de assunto, as pessoas não têm o conhecimento real das dificuldades e principalmente das necessidades. 74% você fala que tem de dificuldade, pessoas que não têm essa cultura, esse conhecimento. Por que não se divulga? Eu imagino o quão difícil deve ser para a sua empresa apresentar um projeto para um camarada que não tem a menor ideia do que você está falando e do risco que ele está correndo. Como é que você faz essa abordagem para uma empresa, por exemplo, que fornece um serviço extremamente fundamental? Você falou sobre as bombas de água. Você imagina o interior e a cobertura da Guardiã é muito grande na região metropolitana, no interior do estado de São Paulo. E, por incrível que pareça, hoje eu estou falando aqui da região de Campinas, os nossos estudos aqui da região, parte da falta de fornecimento de água e a crise que se acontece é porque as bombas não funcionam. E não existe nenhum equipamento que avise que essa bomba vai estourar, não existe nenhum equipamento que mostre como está o funcionamento delas, se todas estão funcionando, que eles só descobrem quando alguém reclama que não tem água naquele bairro, e aí eles vão ver que a bomba, por algum motivo, não está funcionando. Como que é essa abordagem com o empresário ou mesmo com as autoridades públicas para expor o problema e falar que você tem a solução? Gil, boa pergunta, né? A gente tem dois caminhos. A gente usa muito o caminho de educar o executivo das empresas. Então, muitas vezes, igual você comentou, o executivo das empresas, ele não investe, né, financeiramente no controle de cibersegurança enquanto ele não vê um problema, né? Alguns, infelizmente, eles aprendem na dor, ou seja, teve um incidente cibernético, um ataque cibernético, parou um sistema, por exemplo, oriundo de uma falta de controle digital, aí essa empresa ela vai precisar rapidamente correr atrás de alguém para apoiá-la, alguma consultoria, alguma empresa, algum especialista para poder apoiá-la nessa, em primeiro, identificar o que aconteceu e depois na correção do problema. Então existe esse caminho que eu não... É um caminho que eu não aconselho para ninguém, que é o caminho ali pela dor, né, que a gente fala, é o caminho de pós-incidente. Existe um caminho de prevenção. Preventivamente, o que nós fazemos com as empresas é uma avaliação da situação cibernética dela. Então a gente fornece
com números, com dados, a gente faz uma série de coletas, a gente coleta dados que estão trafegando dentro da rede dos sistemas de automação industrial, dos sistemas de tecnologia do cliente, e a gente também coleta dados das pessoas, a gente avalia a cultura das pessoas, porque não adianta nada eu investir muito dinheiro em um software, em um controle que seja muito caro, em contratar uma empresa para mensalmente me ajudar nisso, se o elo mais fraco é o ser humano, esse ser humano não faz parte da minha cadeia, né? Ele não entende que ele é parte dessa cadeia. Então, a gente, antes até de educar os usuários, os técnicos, a gente tem esse trabalho de educar os executivos. E existe um terceiro caminho que acaba, vamos dizer assim, encurtando um pouco essa educação, que é quando a gente tem a lei, quando a gente tem a legislação, né? E antes de eu entrar no link, eu estava escutando a rádio, você comentou sobre a ONS, né? A ONS é um órgão, né? Ela é o órgão que cuida do sistema elétrico e ela forneceu em 2021 para 2022 uma RO, que é uma rotina operacional, onde ela obriga a todas as empresas, né, do sistema energético brasileiro a terem os controles mínimos de cibersegurança. Então, neste caso, as empresas de energia elétrica hoje do Brasil, elas já precisam seguir uma diretiva, né, da ONS, onde elas são obrigadas a ter os controles mínimos necessários para a cibersegurança. Então, existem esses dois pontos. Quando existe a lei, isso impõe as empresas a fazerem algo. Quando não existe a lei, a gente precisa educar preventivamente, para que a gente não precise agir reativamente quando se acontecer um problema. Vou contar um caso aqui para o público, né, para alguns leigos, e isso não é novo, tá? Essa questão da cibersegurança na energia elétrica não é algo novo, tá? Os riscos não são novos. Em 2015, tá? Só para você ter uma ideia, o Gil e a nossa audiência, em 2015, nós já tínhamos conflito, né, entre Ucrânia e Rússia. Tá? Só para você saber, em 2015, digitalmente, através de um malware, ou seja, através de uma infecção, vamos chamar assim, de um vírus colocado no computador que controla a energia elétrica de uma das subestações da Ucrânia, o pessoal da Rússia conseguiu interromper o fornecimento de energia elétrica, tá? Através de acesso digital. Então, acessaram o computador que fazia todo esse controle e interromperam o fornecimento de energia elétrica. Então, você imagina, um país sem energia elétrica. Agora eu vou te dar um dado muito crítico, ainda mais quando a gente fala ali envolve um pouco de geopolítica, né? Mas um dado crítico interessante. A Ucrânia, nesta época do ataque, estava no extremo inverno, tá? Então, todas as casas, todos os estabelecimentos utilizavam aquecedores elétricos. Então, você imagina que, além de toda a falta de energia, a população não conseguiu se aquecer. Isso foi grave, né? Então, tiveram casos terríveis que aconteceram por falta de aquecimento. Então, só estou te contando que essa questão da cibersegurança, ela chega até nos conflitos geopolíticos, né? Hoje nós vivemos num país que geopoliticamente é um pouco mais seguro, o Brasil, mas é muito importante a gente ver essa proteção. Perfeito. O nosso tempo não é muito longo, Flávio. Eu sei que o assunto demanda aí de muita explicação, muita informação, como você mesmo disse, e a gente vai, claro, tentando entender, mas é importante saber e que o público saiba também que existem empresas que cuidam dessa questão e que você não precisa ficar tão vulnerável aí com o seu sistema e também, claro, alertar principalmente os nossos governantes, os nossos legisladores, para que eles criem regras e criem leis aí para que isso aconteça, como você mesmo disse. Flávio, suas considerações finais para a gente poder encerrar a nossa entrevista. Numa próxima oportunidade, voltamos a falar sobre esse assunto que é interessante, como você disse, demanda aí de cultura e conhecimento. E a nossa obrigação aqui é abrir os nossos microfones para que as pessoas entendam e conheçam mais sobre o assunto. Tá. Gil, muito obrigado pela participação. Queria dar
dar um recado para o pessoal que, como você comentou, as infraestruturas críticas do país, existem empresas, né, como a nossa, que ajudam a proteger, e como você comentou, né, vale muito a pena, né, a partir de agora, por exemplo, quando nós vamos escolher os nossos representantes, ou quando a gente vai brigar ou discutir ali politicamente, né, com os nossos representantes do governo, que colocar, né, tentar escolher pessoas ou escolher representantes do governo que estão pensando nessa questão da cibersegurança. Isso, como você comentou, faz com que sejam criadas leis que as empresas precisem controlar e, no final, nós todos, como população, porque nós também somos população, apesar de prestadores de serviço desta área, que nós possamos ter um fornecimento seguro das nossas infraestruturas críticas. E muito obrigado pela participação, pelo espaço, e fico à disposição. Obrigado, Flávio Cruz, ele que é empresário, engenheiro eletrônico, que falou aqui com a gente sobre cibersegurança. Muito obrigado.